quantos burocratas tem na sala, mas quantas pessoas da área de tecnologia tem na sala aqui? Pra gente ter. Legal. Quantos advogados tem na sala? Legal também, eu já fui um. Quantas pessoas de fora de São Paulo tem na sala? Uou, intenso. Vou começar, enquanto a apresentação carrega, eu fui advogado um dia também nessa área de tecnologia. Eu trabalhei com isso, eu digo, desde antes da primeira bolha. Sorry, Alexis, I'll do this in Portuguese. I can work on later over lunch, but it's very majestic. I think it will help you. E eu fui advogado um dia na área de tecnologia, antes da bolha. Isso faz com que eu tinha que explicar para as pessoas o que eu fazia. Eu geralmente falava o seguinte, olha, sabe quando você entra na internet e tem aquele pedaço lá que diz um monte de coisa, depois escreve embaixo, eu concordo, e você clica? Eu que escrevi aquilo ali em cima. Era assim que eu dizia o que eu fazia em 2000. Era assim que eu explicava a minha atividade, e faz um bom tempo que eu tenho trabalhado nesse campo de tecnologia, direito, políticas públicas, e como bom advogado da área, eu vou começar fazendo alguns disclaimers. O primeiro disclaimer é que eu falo aqui, sobretudo, na minha personal capacity. Eu falo aqui, embora represente também uma instituição, embora seja diretor de inovação da nossa Escola de Administração Pública do Governo Federal, eu falo também como pesquisador, falo também como cidadão, falo também como pessoa que tem trabalhado nesse campo. Então, não necessariamente todas as minhas ideias são ideias do governo. Espero que vocês entendam isso, que a gente faça disso um bom diálogo. O segundo, também como bom inovador, e como numa lógica de transparência, falar de hackear a burocracia é falar muito de inovação. E falar de inovação é falar de experimento e falar de protótipo. Parabéns, vocês são parte de um experimento. Eu quero levar vocês para passear aqui por essa... Convidar vocês para uma volta sobre como discutir a burocracia e como a gente pode transformar, mas isso é um experimento. Talvez deixe alguém tonto no começo, o Prezi tem esses efeitos colaterais, talvez pareça um pouco sem foco, porque vai e volta, mas é um passeio. Então, eu queria convidar vocês para um passeio e deixar claro que vocês vão viver comigo, e com todos nós, né, afinal de contas a gente constrói as coisas juntos, uma colaboração e um experimento. Vamos ver, eu acho que talvez eu tenha que esperar um pouco mais, porque eu acho que a imagem é um pouco pesada. Bom, sou eu, hackeando a burocracia, estamos aqui, 7 de junho de 2017, Campus, Google Campus. Vamos lá. Eu dividi em 3 partes também, e vocês vão ver que muito do que eu vou falar, de certa forma, dialoga e completa, ou às vezes endossa o que a Alexis falou. É quase que uma versão brasileira Herbert Richards. Eu acho que a gente tem, eu tentei trazer, sobretudo, exemplos e casos brasileiros, mas isso vocês vão perceber ao longo do caminho. Dividi em 3 tópicos. Primeiro, eu queria entrar num contexto com vocês, discutindo, de fato, o que é tecnologia, o que é burocracia, como isso funciona e onde o burocrata se coloca nesse meio do caminho. O segundo ponto que eu vou falar na sequência, é alguns grandes desafios contemporâneos que a gente está vivendo. A gente está vivendo um tempo de muita efervescência, e eu queria trazer esses elementos para a superfície para a gente ter eles na mente. E, por fim, e eu acho que mais da metade da minha apresentação vai ser isso, eu queria mostrar uma série de coisas que já estão... O que dá para a gente mexer na burocracia e o que já está acontecendo por aí de casos legais que podem inspirar a gente. Já dando um spoiler, eu acho que a resposta final transformar o burocrata é necessário para transformar governos. Então, já fica, se alguém quiser sair, tiver que ir embora, fica sabendo já que a resposta é essa. Agora que a gente já sabe a resposta, a gente pode passear, e a gente pode, se o sistema funcionar, né? Afinal de contas, a tecnologia brilha, mas nem sempre funciona, a gente pode passear. Mas o que tinha ali, basicamente... Primeiro, o que eu disse, segundo ponto, desafios atuais. Terceiro ponto, o que pode ser feito e como. Você vê que o protótipo nem sempre tem alta resolução, né? Esse protótipo é um protótipo funcional, mas não necessariamente está. Primeira coisa, a gente tem aqui gente da área de tecnologia. E eu queria começar discutindo, o que está escrito ali atrás, vocês vão descobrir, o que é software. Alguém sabe
um conceito de software, assim, óbvio que há conceitos possíveis, mas eu, como fui advogado, eu trago, e aí vai aparecer daqui a pouco, o conceito legal de software. Para quem não sabe, existe uma lei de software no Brasil, que é de 98, e burocratas escrevem leis e tentam definir coisas com palavras que não necessariamente são as mais óbvias da língua. E, no caso, a definição de software ela é bastante complexa. E essa daqui, se eu colocar a definição de software, que é essa, se ela aparecer ou não, não vai ser tão diferente do que está na tela. Porque o que acontece é o seguinte, ela tem umas 8 ou 10 linhas, não necessariamente com as 1000 palavras mais usuais da língua portuguesa, e tentando prever todo caso possível, como bons burocratas tentam fazer, talvez do jeito errado. Mas, basicamente, o que ela vai dizer, e talvez a outra seja um pouco melhor, é o seguinte, que o software é um conjunto de instruções para ser utilizado numa máquina que processa informação para atingir uma finalidade determinada. Então, você escreve coisas para mandar uma ordem para alguém executar algum recurso, fazer alguma coisa. Faz sentido? Tecnologia bate ou não? Mais ou menos, né? Assim, mas para um advogado passa. Então, como a Alexis disse também, aqui era para ser uma imagem de um código bonitinho e tal, o software é código. Código, instrução, ordem para máquina fazer alguma coisa. Então, o programador está mandando a máquina o tempo inteiro. Máquina faça isso, máquina faça aquilo. E tem Quem conhece? Alguém conhece? Alguém? Essa aqui é uma referência histórica importante. Larry Lessig. Code and Other Laws from Cyberspace. Assim, para quem lida com essa área de tecnologia e quer entender, talvez já esteja um pouco datado, tanto que ele fez a versão 2.0 em 2006. Então, já era para estar na versão 5, se continuasse evoluindo. Mas, para quem discute tecnologia, para quem discute direito, ciberespaço, essa reflexão dele é, talvez, o início de uma nova forma de pensar. Lessig dizia que o código é lei. Porque se você consegue, programando, dizer o que acontece e o que não acontece, o que pode ou o que não pode dentro de um sistema, você é mais real que o rei. Você é mais legislador que o Congresso. Porque naquele universo, naquele contexto, regulando pela arquitetura, você diz o que pode ou não acontecer. E quando a gente começa a discutir tecnologia, protocolos, etc., regulamentar isso é, de certa forma, ter um poder muito grande, é ter um poder de transformar e de dizer o que vale e o que não vale. Então, a frase, a catchphrase, o jeito de dizer isso simples foi: código é lei. Então, o que você escreve no código acaba tendo um valor de enforcement, de transformação, de fazer. Mas, se a gente for seguir o protótipo e ir para a próxima nuvem cinza, o que a gente tem também é o seguinte: no mundo da burocracia, o que acontece? A lei também é código. A gente escreve, quem já trabalhou com o Congresso, processo legislativo, sabe que a gente tem um processo de... Se eu disse agora há pouco que o programador tem o papel de mandar ordens para a máquina, o burocrata, o legislador, tem o trabalho de mandar ordens para o papel. Então, a tarefa é relativamente parecida. E se a gente tem, na lógica do computador, ordens para uma máquina, aqui a gente começa a organizar também um conjunto de instruções voltadas para fazer alguma coisa acontecer, para que um sistema funcione e que as coisas, para uma finalidade determinada. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é um paralelo de que, como bons sistemas de comando e controle, de ordens e tal, um governo e uma estrutura não é tão diferente de um sistema informático. Queria trazer essa reflexão para quem está em mais de uma ponta e trazer aí também a seguinte reflexão: se a gente tem um sistema que gerencia como nós fazemos governo, talvez a nossa Constituição seja o nosso sistema operacional. A gente tem um grande arcabouço de estruturante de como as coisas funcionam. A gente vai ter vários aplicativos que vão dialogar com isso. A gente tem leis que, na verdade, dialogam com esse sistema o tempo inteiro para fazer com que as coisas aconteçam. E a gente tem, no pacote também,
bugs que vão surgindo. Às vezes, uma lei não bate direito com a Constituição, assim como um software pode ter algum conflito com o sistema operacional. E, às vezes, a burocracia da tela azul. Às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e o sistema dá uma pane, dá um crash, não funciona. E, para quem vive no Brasil, a gente pode imaginar que o sistema tem dado pane algumas vezes mais do que o normal. É como se a gente estivesse utilizando um sistema operacional de 95 com aplicativos de 2007, tentando fazer com que ele funcionasse. Então, eu acho que a gente tem, como cidadão, como agente público, como profissional jurídico ou de tecnologia, conseguir entender um pouco esse desafio para enfrentar. Então, nessa próxima nuvem, boa pergunta. Eu não sei se tem internet. Só. Olha só. Tá. Dá um zoom aí. Vamos ver se agora vai. Se a burocracia fosse assim, só reiniciar cada vez era fácil, né? Mas queria discutir com vocês também um pouco o que é burocracia. Falei um pouco do código, mas o que é burocracia, eu trouxe também aqueles conceitos compridos e com 1000 palavras, mas essa é a versão bonitinha de burocracia. Sistema de execução de atividade pública, por funcionários em órgãos selecionados e treinados, com regulamento fixo, rotina, hierarquia, linha de responsabilidade, ou seja, um monte de gente tentar tratar pessoas e atividades como uma máquina que funciona, como um sistema que leva a algum lugar. Ou as próprias peças dessa engrenagem aí são os burocratas e a própria burocracia em si. Em resumo, tentando usar já o nosso, nem combinamos o jogo, mas tentando usar o Random Moral, a burocracia são atividades baseadas em regras, rotinas e hierarquias, ou seja, vamos fazer as coisas segundo o jeito pré-programado. No mesmo verbete do WISE, 5 centímetros para baixo, a definição de burocracia tem esse teor, que, detalhe, começa com pejorativo. Então, sem problema. Estica a tela. A definição pejorativa diz o seguinte: burocracia é esse sistema ou funcionários como uma estrutura ineficiente, inoperante, morosa, que não resolve os problemas, que não tem iniciativa, que não tem flexibilidade, que não liga para as pessoas, que não liga para a opinião pública, que vai complicar tudo, que vai ampliar a sua área de poder e que vai aí não fazer nada funcionar e asfixiar a sua razão de ser. Assim, eu nunca tinha visto um conjunto de insultos tão grandes à burocracia, e isso não veio da rua, veio do dicionário. E, ao mesmo tempo, é tão verdadeiro, se você ou já foi um burocrata, ou já teve que lidar alguma vez com o governo, que é simbólico e sintomático que essa seja uma definição do dicionário, e mais que isso, está escrito ali, século XX, pejorativo. Né? Talvez o que foi pensado para ser a burocracia no século XIX, vamos ver se voltando funciona, que é... Mas aí ele não... Vamos... Gente, obrigado pelo protótipo. Bom, seguindo. O que era no século XIX a possibilidade ideal de criar um sistema que funcionasse, no século XX virou uma distopia. E aí eu queria só voltar, eu já fiz um pouquinho isso antes, mas se código é lei, não pode seguir. Lei também é código. E é o que eu falei, a Constituição é nosso sistema operacional e, seguindo mais, a gente vai ter também que o nosso sistema operacional... Deixa eu ver se... Não, tem que ser daí. Então, as leis são nossos aplicativos e, mais um, tem um problema que, quem é dos anos 90 vai lembrar, às vezes acontece isso. Às vezes, como eu disse, o nosso sistema operacional entra em conflito com quem está operando o sistema ou com algum outro aplicativo, e a gente tem a maravilhosa tela azul.
nem sempre o governo tem Ctrl Alt Del. A gente tem tentado usar várias teclas ao longo desses conflitos que a gente tem vivido, mas Ctrl Alt Del eu não encontrei ainda. Eu vou agora colocar para vocês o que eu acho que é uma hipótese de trabalho e o motivo principal de eu estar aqui. Eu estou aqui com o objetivo de convencer vocês que é possível mudar isso. Primeiro, eu acho que a gente precisa muito melhorar a interface de usuário. Ou seja, precisa muito encontrar jeito de conversar de verdade com o cidadão, de interagir de um jeito que funciona. Nossos aplicativos fazem isso, o governo não. Segundo, eu acho que a gente precisa garantir de verdade que ele funcione para finalidades determinadas. A gente acostumou que o sistema, que era para entregar uma finalidade, passou a virar um fim em si. A gente precisa entender o que a gente tem que entregar, o que a gente vai fazer. E precisa, talvez, fazer com que esse processo, com esse processamento, funcione melhor, que a gente tenha mais eficiência, mais segurança e que a máquina rode mais redonda. Para isso, o papel da sociedade é essencial. A gente vai começar a trabalhar muito junto, ou seja, como sociedade, como participante, como fiscal, como destinatária, ou como aquela que mostra de verdade o que precisa. E, para isso também, o governo precisa começar a mudar a sua estrutura, começar a mudar seu jeito de fazer as coisas e mudar a sua forma de funcionar. É disso que a gente está falando aqui hoje. E a pergunta é como? Seguindo, tem um outro teórico de tecnologia dos anos 90, e pelas capas de livro e referência que eu vou trazendo, eu vou entregando a minha idade, mas talvez alguns de vocês conheçam o Eric Raymond, que é talvez a versão comercial do nosso querido, como é que chama o nosso pai do GNU? O Richard Stallman. Ele é a versão sem barba, e voltada para dialogar com o mercado do Richard Stallman, e ele discutia nesse livro Catedral e Bazar a lógica do software livre. Às vezes a gente tem estruturas que são verticais, são catedrais, são comando e controle, temos uma ordem, vamos fazer desse jeito. Não por acaso, lembra muito o governo. Estruturas hierárquicas, rígidas, que funcionam. E a gente tem também o bazar. A gente tem a comunidade e a sociedade se organizando de uma forma viva para trocar coisas e informações, que ele associava muito à lógica da produção de software livre. E não por acaso, as nossas catedrais estão começando a desmoronar, as nossas hierarquias estão sendo desrespeitadas. A gente precisa começar a pensar um jeito de como fazer com que essa colaboração comece a funcionar. Dia desses, o melhor do Brasil é o brasileiro, o melhor do brasileiro é o meme. Um dos memes fantásticos dos últimos tempos foi aquele... Não precisa mais de governo, não. Cria um grupão de WhatsApp e a gente vai tocando. Talvez seja um pouco isso. Quando a gente fala de bazar, de participação social, a gente precisa encontrar novas formas de gerar esse diálogo com a sociedade e que isso gere inputs e gere tomada de decisão. E o nome disso é governo aberto. E já tem gente fazendo isso, já tem iniciativas em curso, a gente precisa enxergar, a gente precisa ver o que está dando certo, ver o que está dando errado, aprender com elas e, na minha visão, continuar fazendo. Passando para a segunda fase agora, um pouco desses desafios atuais. Nem precisava dizer, porque a gente está mergulhado nisso. Mas eu acho que vale lembrar, porque ter isso na memória recente, ter isso na cabeça, pode ajudar a gente a perceber as demandas e o que vem por aí. Vamos lá. Vamos prototipar mais uma vez? Testarem. Será que carregou? Mas, na sociedade, o primeiro desafio, eu acho, que é um desafio da nossa Constituição, não sou nem eu que estou dizendo, a Constituição, é o desafio de conseguir buscar igualdade social, ou maior dignidade e igualdade social. Se a gente for passar para o próximo aí, tá. Não, mas a gente só pulou um aqui, que é... Atuais, sociedade... que é desigualdade social. Nossa Constituição, está meio apagadinho aí, mas ela diz que é um objetivo da República Federativa do Brasil erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Está no artigo 3. A nossa Constituição é longa, é difícil de ler até o final, e também não é tão interessante assim, mas o comecinho vale muito a pena, recomendo.
E não dá para a gente viver num país tão desigual e esquecer que o nosso objetivo 3 aí, talvez, é buscar uma sociedade mais justa, mais igual, e se quiserem dá para buscar os outros também, com desenvolvimento nacional, solidário, livre, com o bem de todos, sem preconceitos, mas acho que sempre resgatar as estruturas fundantes do nosso código é essencial. Um segundo desafio que a gente tem aí é o da legitimidade, o L ficou para fora. E eu acho que a próxima imagem traz bem esse desafio, que talvez seja isso a legitimidade, em alguma medida. A Constituição diz que todo poder emana do povo, que exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente. Esse é o momento, para quem não estava aqui, de 2013, em que o povo tomou o Congresso e as luzes projetando mostram sombras que mostram a dimensão do que pode tomar. Eu achei essa imagem tão poética que daria para ficar horas pensando sobre ela, mas a gente tem que pensar que talvez o papel de legitimidade é o papel de trazer o cidadão de volta para a discussão política de um jeito transformador, de um jeito construtivo. E é engraçado que, dessa foto também, só para terminar uma pequena viagem poético-política, que o povo tomou o Congresso, mas está do lado de fora ainda. Continua existindo uma barreira, um muro que separa as pessoas e esse mesmo poder popular também é um fantasma para o próprio Congresso. As projeções ali, elas são gritantes. E um terceiro ponto, agora eu tenho controle, está funcionando. O terceiro ponto que eu ia colocar aqui, junto com redução de desigualdade, junto com legitimidade, é a questão da evolução tecnológica. Eu acho que a gente vive, e vocês estão aqui em grande parte por conta disso, num processo de evolução muito rápida da tecnologia, de singularidade, de exponencialidade, e embora as nossas demandas vão sendo atendidas de formas diferentes, a velocidade do atendimento ao que a população precisa de verdade não acontece na mesma velocidade. A gente vive um tempo de singularidade, de crescimento exponencial, junção do homem com a máquina, de crescimento e transformação de tudo. Só que o futuro está chegando, mas não chegou para todo mundo. O futuro continua mal distribuído. E eu imagino que isso impacta tanto a questão da desigualdade, o futuro está mal distribuído, quanto a da própria legitimidade. As pessoas queriam poder estar transformando em uma velocidade muito maior. Esse contexto na sociedade, mas tem também o contexto na burocracia, que, como eu disse, demora sempre para atualizar. Mas na burocracia, o desafio que a gente vai ter é o seguinte: primeiro, como aquela primeira definição de burocracia, 19 e 20, 19 é mágico, 20 funciona, o formalismo ainda sobrevive como regra, mas ele não é mais a solução. Eu acho que essa talvez seja uma das grandes mensagens que a gente tem aí, porque ser burocrata é seguir normas e procedimentos, mas se os procedimentos evoluem cada vez mais rápido, se as necessidades evoluem rápido, ficar preso aos procedimentos do século XIX talvez não funcione, e esse é um dos dilemas da burocracia. O segundo é também esse dilema fechamento versus abertura. A burocracia como um sistema insulado, como uma máquina que funciona voltada para si mesmo, versus uma máquina voltada para a sociedade. E aí, pensar na mudança de cultura é essencial. E eu trago isso no contexto de servidor público. É a palavra que define quem trabalha no governo é um servidor público, porque, em princípio, ele serve. Mais que um funcionário, ele é um servidor. E a pergunta sempre é para quem que ele está servindo. Em princípio, ao público, à população, mas é bom sempre lembrar isso. E aí, talvez seja o ponto, o cerne, o kernel da minha proposta de diálogo com vocês é o seguinte: esse aqui é o burocrata. Ele está justamente lidando com o input lá, passando pelos comandos e aplicando e transformando isso ou em lixo, ou em método garbage can de políticas públicas, ou em subsídios, informação, mas o burocrata, a pessoa que está ali no meio, é o que traduz as instruções, as leis, as regras em operação para infraestrutura, para alocação de recursos e para fazer as coisas funcionarem. Então, basicamente, ele traduz aquelas instruções incompreensíveis de linguagem jurídica ou de código em utilização dos recursos para fazer finalidades.
No software, o pouco que eu entendo do assunto, tem uma figura que faz isso, que é o kernel. Então, minha proposta é que o burocrata é o kernel da máquina. A gente está com o kernel meio bugado. Vamos pensar como fazer para consertar o sistema e fazer com que o burocrata se atualize, talvez seja parte do processo e parte da solução. Aí, uma listinha de possíveis caminhos quando o computador não está funcionando, às vezes dá um format, às vezes dá um defrag, às vezes recompila, às vezes vai no upgrade, um patch aqui, outro ali. Num país é mais difícil formatar. Num país até dá para defragmentar, a gente está fazendo, acho que o processo todo jurídico, político que a gente está vivendo, tem muito de defrag aí, mas eu acho que é essencial a gente começar a pensar em patches e upgrades e rodar, ver o que consegue fazer. Seguindo aqui, e já caminhando para a terceira e última fase, o que pode ser feito, e quem está fazendo o quê, e por onde a gente começa a mexer. Eu marquei aqui 4 ou 5 grandes eixos de transformação possível. Em cada um eu trago algumas ideias e alguns exemplos. Espero que isso seja de inspiração e que isso possa ajudar uma conversa e ajude vocês a espalharem a mensagem também. Primeira coisa que dá para mexer e que pode mexer são dados. E essa imagem, ela diz muito, embora a quantidade de dados que a gente tem, lembre muito isso geralmente nos órgãos públicos, quem já trabalhou não, embora a gente tenha passado pelo processo de digitalização, muitas vezes nossos dados estão nesse formato. E a primeira coisa que eu queria trazer, eu acho que é uma preocupação de longa data, mas que é muito difícil de conseguir colocar na prática, mas muito legal de falar, que é começar a pensar em política pública orientada por dado. É começar a saber se você está fazendo alguma coisa, por quê, com que base, com que finalidade, que impacto você quer gerar e tal. Parece óbvio, mas conseguir juntar a visão matemática e estatística de validação, conseguir juntar a expertise no assunto e conseguir juntar o processo analítico de dados para isso, para ter, de fato, ciência de dados aplicado para a política pública, é algo que governos ainda estão com dificuldade de fazer. Empresas estão fazendo bem. E fica a dica, se vocês estão pensando em startups, pensando em startups cívicas ou em soluções, conseguir ajudar o governo a entender a maçaroca de dados que tem é essencial para transformar o país. Por favor, invistam nisso. E se forem fazer, me avisem. Segundo ponto que a gente tem aí, é que pode ser tanto o governo fazendo, e já tem coisa que o governo faz, tem site do IBGE, Ministério do Desenvolvimento Social, tem portais de dados de informação, a gente tem algumas iniciativas rodando, mas tem muita gente muito legal fazendo também em nível municipal. O Rio de Janeiro tem um caso espetacular de usar ciência de dados para políticas públicas, analisando, por exemplo, casos de dengue, analisando queda de árvore, analisando o transporte público, para tomar decisão informada. Mas tem muita gente legal também fazendo isso na sociedade civil. A gente tem uma série de startups cívicas, de empresas, de empreendimentos, que vêm usando dados para fornecer de forma mais clara para governos, para cidadãos. Tem a Datapedia, que conseguiu fazer um grande banco de dados públicos de um jeito muito fácil de utilizar. Tem o meu município, que gera indicadores para gestores municipais. A gente tem o QEDU, que ajuda pais, alunos, professores a entenderem a situação educacional de suas escolas, das instituições de ensino. Então, existe um campo grande para a ciência de dados e tem gente fazendo isso. Ponto 2. Dá para o governo não precisa fazer tudo. Mas se ele ajudar as pessoas a fazerem, isso já é fantástico. O nome disso é um pouco mais complexo, usando mais que as 1000 palavras básicas, é governo como plataforma. Às vezes, o governo pode dar as infraestruturas para permitir que a sociedade gere o serviço, gere a informação. Em caráter concreto, Google Maps. Em caráter concreto, projetar dados. Você não precisa ter o aplicativo perfeito de ônibus feito pelo município. Não precisa gastar milhares ou milhões para isso. Publica os dados de forma aberta. Alguém vai pegar, usar, transformar e usar isso para o dia a dia. Esse mapa de baixo aqui, que acabou ficando meio mal, a imagem meio baixa, parece sarampo, né? De fato são os pontos de vacinação na cidade de São Paulo.
a Prefeitura de São Paulo publicou todas as informações de saúde em formato aberto, e a gente tem aí, você consegue filtrar e verificar onde tem um posto para vacinação mais perto da sua casa, assim, a um custo muito mais baixo, com muito mais eficiência. Além disso, tem um papel muito grande e um espaço muito grande de atuação de tecnologia para monitoramento e controle social, e usar dados para isso. Seja para melhorar a interação da sociedade com o governo, e aí tem um caso fantástico de um aplicativo que a gente desenvolveu num hackathon, num concurso público no Ministério da Justiça, alguns anos atrás. Chama As Diferentonas. Ele faz o seguinte, ele compara dados de convênios de prefeituras para saber por que sua cidade tem de tão especial em relação às outras. O que ela é tão diferentona assim? Ela ganha mais que os vizinhos em saúde, ela ganha menos em educação. Então, ele usa a maçaroca, montanha de dados para dizer, olha, teu vizinho está ganhando mais ali estrada, você está para trás, para ajudar o cidadão a fazer. Isso foi resultado de um processo de parceria com a sociedade, de um concurso público numa licitação. E tem gente, como, por exemplo, aqui a Prefeitura de São Paulo, juntando e usando tecnologia e dados para melhorar a vida escolar, para consultar as pessoas. Então, esse processo de usar dados para tecnologia é um dos grandes caminhos. E tem gente tentando fazer isso de jeitos diferentes. Um dos jeitos clássicos, está começando a ficar até meio batido e é hora de parar para pensar o que funciona ou não, são hackathons. Só nesses próximos 10 dias tem esses dois, que eu localizei e que eu estou dialogando e envolvido. Em Brasília, teremos um na Campus Party de lá, com problemas de educação, de segurança pública, de transporte. E, nesse final de semana agora, acontece em João Pessoa um hackathon, um Hackfest de combate à corrupção. Então, começa a acontecer de governos começarem a se abrir. Tem muito mais para fazer e, sobretudo, precisa fazer funcionar e dar resultado, ver o que está funcionando, mas já é um caminho. E tudo isso depende, em muito, de a gente ter dado aberto. Depende de a gente ter informação estruturada, fornecida para o governo, que possa ser utilizada de forma livre pela sociedade. Eu acho que esse é um dos pilares do governo aberto, isso é uma das necessidades que a gente tem para conseguir, de fato, fuçar dado, transformar, cobrar e fazer acontecer. Uma segunda coisa que dá para mudar em governo são processos. Eu acho que esse daqui é um BPM, desenho de um processo básico de governo. Geralmente é assim o fluxo de um processo no governo. Para quem não sabia, a Alex falou que era difícil de mapear, mas eu mapeei os processos todos de qualquer unidade de governo. Vocês podem ter certeza que tem um começo e, em tese, tem um fim. Mas, falando de processo, eu acho que tem algumas coisas acontecendo. A primeira boa revolução, e aí para quem é de tecnologia é uma boa oportunidade, para quem é de governo é uma janela de oportunidade, é processos eletrônicos. A gente está deixando o papel de lado e começando a fazer as coisas acontecerem. Antes, isso acontecia com quem tinha muito dinheiro ou quando valia muito a pena. Todo mundo aqui que declara imposto de renda declara eletronicamente desde 97. Na hora de cobrar, o governo sabe fazer o mais eficiente, o mais tecnológico possível. Na hora de devolver o serviço é um pouco mais difícil, mas agora, pelo menos para o lado do burocrata, a gente já tem processo eletrônico, e a ideia é que em breve isso vale para todos, pelo menos no governo federal. E isso traz uma série de vantagens que a gente começa a explorar para hackear o sistema. Dá para processar em paralelo, dá para acessar informação em qualquer lugar, dá para você gerar cooperação entre órgãos de governo. Então, a possibilidade de troca, sinergia que a gente começa a ter aí não é pequena. Mas isso eu acho que é um bom desenho. Esse é um processo eletrônico ainda com cara de papel. E, primeiro, o processo eletrônico, muitas vezes, ele tem uma cara de uma pastinha com vários documentos, ao invés de um processo. Mas, segundo, e isso não é mentira, eu até ampliei, o desenho original é o 5º ou 6º ali, o botão de editar tem exatamente este ícone, que é um ícone de alta tecnologia de edição, chamado papiro e pena. Mas é engraçado que quando o burocrata vai pensar em digitalizar seu serviço, ele precisa resgatar os seus valores, a sua origem, e fica incrustado. É como a saudade do papel é tão grande que o papiro é o símbolo de agora eu vou escrever. Mas mensagem, processos estão sendo informatizados, e o governo está começando a utilizar, e em breve
numa tela perto de você. A ideia é que a relação com o governo federal, pelo menos, aconteça sempre por meio eletrônico, ou preferencialmente por meio eletrônico. Então, há uma jornada de transformação de serviços e um processo para em 540 dias, e, por favor, cobrem, porque o objetivo é que saia, e se não sair, a ideia é que as pessoas sejam cobradas para que isso saia de verdade. A ideia é de que serviços transformados, inovados e personalizados consigam chegar nos cidadãos por meio eletrônico, pelo menos no nível federal. E aí, então, tem um processo em curso, mas, para isso, é fundamental pensar também no redesenho de processos. Burocracia básica, one-on-one, mas tem um caso de como é possível inovar e como dá para transformar, que eu gosto muito de contar, porque eu vivi de perto. Eu trabalhei algum tempo no Ministério da Justiça, e lá a gente tem um processo específico, que é o processo de permanência de estrangeiros. Aquela pessoa está no Brasil já faz algum tempo, em princípio, ela não teria necessariamente veio para cá, às vezes pode ficar só 6 meses, às vezes consegue ter uma autorização para ficar mais tempo. Só que o processo dessa autorização para ficar mais tempo levava 2 anos. Porque a pessoa ia lá na Polícia Federal, na cidade dela, com todos os documentos, a pessoa recolhia todos os documentos, mandava para Brasília, entrava numa pilha, que ia começando a ser processada, 1 ano e meio, 2 anos depois, começavam a analisar se estava tudo certo, saía uma autorização, uma portaria ou alguma coisa, que é para o Diário Oficial, e 2 anos depois, essa pessoa tinha autorização para permanência no país. Ou seja, é um processo. A gente tem o desenho, né? Vou arriscar voltar, talvez vocês não lembrem, mas o processo era mais ou menos assim, ó. Cadê aquele processo bonitinho? O fluxo era mais ou menos esse. Isso. Esse era o fluxo. A gente parou e pensou, o que a gente pode fazer? Ele falou, e se a gente mudasse? E se a gente trocasse? Cara, o cara entrega lá na ponta um monte de documento. Ele entrega para um agente público. Esse agente público tem poder público, ele também é um burocrata. Por que ele fala, não é comigo, vou gastar correio, tempo, paciência e mandar um SEDEX para Brasília, para entrar numa pilha de assistente? Se o que ele precisa é passar um checklist e validar se as informações estão ali. Se tem algum problema, ele devolve, se tiver alguma dúvida, ele manda. E assim a gente fez. A regra passou a ser, Polícia Federal, que é um agente público, na ponta, verifica os requisitos. Se está certo, manda para Brasília, não manda os documentos. Manda, olha, vi aqui, está tudo certo. Deu errado? Devolve. Ficou na dúvida? Fala, olha, esse estou na dúvida, manda só o que está na dúvida. Com isso, o processo de permanência de estrangeiros desceu de, em média, 2 anos para 2 semanas. Não necessariamente é tecnologia, não necessariamente é revolução. É parar para pensar, conversar, desenhar e transformar. Às vezes é ponto assim. E no governo federal a gente tem discutido também ferramentas e jornadas para essa transformação do serviço público. Então, tem todo um processo baseado no design thinking, buscando criar ferramentas para ajudar a fazer isso. Não é fácil. O governo, a Alexis mostrou alguns mapas no começo, é muito complexo. Conseguir fazer o pacote completo, todos os serviços, é algo hercúleo, mas ter as ferramentas adequadas para isso, pelo menos de digitalização, de design thinking, de identificar os serviços, aprender a medir e conseguir, quando possível, redesenhar e mapear e automatizar, está no nosso pipeline. Vamos ver o tempo que leva para fazer. Passando, outras coisas que a gente precisa muito mexer em governo. E se a gente tem carrots and sticks, às vezes a gente tem os dois ao mesmo tempo, a gente tem incentivos. Às vezes é necessário mexer com os incentivos de políticas públicas e incentivos para a burocracia. Isso é essencial para a gente começar a desenhar. Até porque redesenhar processo é essencial pensar nesses incentivos, o que as pessoas vão querer fazer a partir dali, para a gente ver o que funciona e o que não funciona, e, se possível, com testes, se possível, medindo. Isso está fazendo as mais diversas áreas. Vou trazer 2 ou 3 casos aqui, só para provocar a conversa mesmo. Primeiro, compras públicas. O nosso sistema de licitação em compras públicas, ele é... Quem aqui já foi fornecedor para o governo? Já forneceu algum serviço para o governo? É fácil? Então, por favor, fique à vontade de completar. Eu tentei ser o mais simples aqui, mas a gente tem um desenho ultra burocrático, que tem o objetivo último, impedir fraude. Vamos garantir que a gente vai ter todos os checks and balances, todos os controles,
para impedir fraude. E a questão é, então por que não impede? Mas a gente cria uma sequência de burocracias adicionais a cada vez mais que não resolve, não impede os ilícitos, assusta o servidor e desincentiva a mudança. Parece que a lógica de o reforço do sistema buscando aumentar o controle só vai esgarçando cada vez mais o sistema. Esse é um desafio para a gente enfrentar em algum momento. E talvez parte da resposta esteja em pensar em quais são os incentivos do processo, quais são os filtros, quais são as categorias, qual que é o desenho que a gente está pensando aí. Só para dizer um problema desses grandes. Outra gestão de pessoas. A gente vive no serviço público com uma grande premissa que eu acho muito importante. A gente tem mecanismos de estabilidade no serviço público, que são a proteção última do servidor com relação aos desmandos políticos, com relação à arbitrariedade, e é algo essencial. Só que ele gera os incentivos errados. Ou seja, você não tem cobrança, você não tem mecanismo de performance, de compromisso resultado, ou quando tem, culturalmente, eles vão sendo enfraquecidos, tanto dos dirigentes quanto dos dirigidos. Pensar em como redesenhar os sistemas para isso é um grande desafio, para o qual, infelizmente, eu ainda não tenho uma resposta, mas podemos construir juntos. E aí, de novo, só falando em incentivos, é como se o governo ainda funciona muito, a gente fala a palavra silo, como se todo mundo entendesse silo, né? Mas o governo é como se fosse cada um na sua, cada um no seu quadrado, sempre. E parece que quando o governo quer atender o cidadão, ao invés de atender o cidadão, ele está preocupado em fazer o papel do seu quadrado, e não atender o cidadão. Como pensar com que os diferentes órgãos se orientem para o cidadão e trabalhem juntos, ao invés de cada um fazer a sua tarefa do seu quadrado, é um baita desafio, e a gente tem que rever os incentivos para isso. Mais uma referência aí muito legal, das tendências dos caminhos para isso que a gente vem pesquisando, explorando, é o uso de economia comportamental em políticas públicas. A capa não é tão legal, a capa americana é melhor, mas o Richard Thaler e o Cass Sunstein começaram a aplicar isso e começaram a discutir como faz para você incentivar uma pessoa a tomar a escolha certa em política pública. Usaram um termo em inglês para isso, que é o nudge, que é você dar um empurrãozinho, dar um cutucãozinho, mas a ideia, em última instância, quando você está regulamentando, como você está construindo, quando você é governo, você consegue trabalhar com uma coisa chamada de arquitetura da escolha. Você consegue fazer o formato em que você coloca as coisas influencia o jeito que as pessoas escolhem. Fazer com que a comida saudável esteja mais perto da vista vai fazer com que você coma mais comida saudável. Fazer com que o preço apareça antes vai deixar você mais atento numa compra. Então, conseguir trabalhar com como o ser humano pensa de verdade para ajudar a fazer com que essas nossas intuições, nossos impulsos sejam a nosso favor ou a favor do bem comum e não para nos afundar, é parte de um campo de estudo que pode ajudar a hackear a burocracia e a política pública. Por fim, um arco-íris de energia. Participação é outro ponto que a gente pode muito hackear a burocracia. Eu acho que quem está aqui... Quem aqui já participou de alguma consulta pública? Parabéns, vocês representam uma parcela bastante restrita da população. Espero que no futuro nem tanto, mas há cada vez mais formas de gerar participação social e de gerar interação com a sociedade. Gerar diálogo mais frequente, temos alguns exemplos que inclusive a gente vai ouvir hoje provavelmente. Elas podem ser propostas pelo governo ou pela sociedade. Pelo governo, existem ferramentas mais tradicionais, tem conselhos, conferências, temos consultas públicas, audiências, temos conselhos de pessoas relevantes para a sociedade, conselhos de áreas temáticas. Então, há várias formas em que o governo tenta buscar esse input, mas também tem uso de tecnologia para dialogar com o cidadão. E tecnologia pode ser o básico, pode ser o SMS. Tem uma empresa social muito interessante, que é a MGov, que ela usa o SMS como um canal de retorno para o cidadão. Tem uma experiência muito legal no Ceará a respeito disso, junto com o Banco Mundial. A gente tem também consultas públicas, tanto o Congresso quanto o Executivo tem pensado em formas de dialogar com a sociedade, colher feedbacks e gerar interação. Assim, várias pessoas aqui devem ter participado em algum momento de debate sobre regulação de internet, ou dados pessoais, ou mesmo temas mais quadrados, como o Código Civil, processo civil. Então, dá para começar a dialogar com a sociedade.
Mas tem ferramenta muito legal também, feita pela própria sociedade. A gente tem ferramenta de canal de retorno, como o Colab, a gente tem ferramenta de participação social em processo legislativo para assinar projeto de lei de iniciativa popular, como o Mudamos. A gente tem ferramenta para a sociedade entrar e discutir o que quer ao seu redor e comunicar a sua prefeitura ou mesmo a universidade, como é o caso do Cidade Democrática, em que as pessoas vão organizando para deliberar e chegar a conclusões e comunicar. Então, tem coisa acontecendo, tem gente fazendo. Em resumo, e já começando a concluir, o que a gente precisa é de uma mudança de cultura. E essa mudança de cultura, ela pode ser, primeiro, precisa transformar a lógica da burocracia de dentro para fora e de fora para dentro. Já dizia Walter Franco, viver e afinar um instrumento de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento. Acho que a burocracia tem bastante necessidade disso. De dentro para fora, tem várias coisas que a gente precisa começar a hackear e começar a mudar. A primeira, e aí a lógica de incentivos diz muito, o burocrata padrão, ele é a pessoa mais avessa ao risco. É a pessoa que passou num concurso para viver a vida inteira naquela profissão, desde que nada dê errado. E só vai dar errado se ele fizer. Se ele não fizer, não dá errado. Então, o incentivo é não faça. Conseguir fazer, buscar cidadãos servidores, empreendedores abertos à mudança é um desafio. A gente precisa começar a mudar a burocracia de dentro, a partir disso, gerando protagonismo, liderança e vontade de mudar. A gente precisa continuar aprendendo. Assim, eu digo que a gente tem um conjunto de habilidades que a gente não terminou de aprender e já tem os próximos. As pessoas mal sabem usar Excel e já tem que começar a usar Stata, tem que começar a usar Tableau, tem que usar outras ferramentas. Então, a curva de aprendizado e de evolução de conhecimento está cada vez mais difícil, mas a gente precisa, de toda forma, fazer com que burocratas tenham novos conhecimentos, habilidades e atitudes, papéis de formação, escola, ou mesmo ensino à distância, para isso é essencial. A gente precisa começar a comunicar diferente. Tem uma coisa que o governo faz pior do que tecnologia: comunicação. Assim, a incapacidade que o governo tem, e de qualquer governo, não estou falando do federal, estadual, municipal, estou falando de governos em geral. A gente tem uma dificuldade de falar com o cidadão, na linguagem do cidadão, ou com o público certo, do jeito que precisa ser feito, de um jeito tão gigantesco, que quando a gente faz um custo tão grande, que a gente precisa mudar isso de alguma forma. E seja mais clareza, seja novas ferramentas, seja redesenhando o público, mas alguma coisa tem que ser feita para isso. E muito necessário resgatar o propósito do serviço público, e aí falei menos do que deveria, mas não dá para pensar em transformação sem pensar num serviço público com foco no cidadão, com o cidadão e, se possível, junto com o cidadão. Ouvindo o cidadão para o processo de definição, construindo junto com ele e atendendo às necessidades, entendendo o que o cidadão precisa. E precisa estar aberto à inovação e essa criação conjunta. Cada vez mais é espaço para criar conjunto. De fora para dentro, uma coisa que eu acho muito legal é que tem cada vez mais ferramentas de pressão social. Esse é um caso bem legal, chamado Panela de Pressão, que é do Rede Nossas Cidades, Meu Rio, Minha Sampa, etc., que é uma ferramenta para você gerar uma mobilização para além da mera petição online, com uma pressão mais efetiva nos órgãos responsáveis pelo assunto, e acho que é um papel essencial para a sociedade, mas outros tantos. E, por fim, eu acho que tem um desafio de criar uma cultura de inovação voltada para o governo. Isso passa por algumas coisas. Passa por laboratórios de inovação. Lá na ENAP, a Andréia está aqui, cuida dessa área lá na escola, a gente tem um laboratório de inovação em governo, o Genova, que tem buscado usar design thinking, empatia, para atender de soluções de forma criativa a problemas públicos. Encontrar soluções inovadoras e tentar testá-las em pequena escala, tentar prototipar soluções, sobretudo ouvindo o cidadão, sobretudo colocando o cidadão dentro. Na Câmara dos Deputados, tem o Laboratório Hacker, que tem buscado usar código para gerar transparência e novas ferramentas. A gente teve em Brasília, na Câmara Distrital, é legal que essas iniciativas elas vão se bebendo umas com as outras, se multiplicando. Já virou um laboratório hacker de inovação, que já junta um pouco de cada. Foi inaugurado um mês atrás. Na Anvisa, tem uma iniciativa de inovação. Aqui em São Paulo, temos várias. Já destaquei agora há pouco para digital, a gente tem o Mobilab também, discutindo mobilidade urbana de uma forma experimental e buscando inovação na forma de contratar, na forma de prestar o serviço, na forma de organizar como as pessoas se locomovem pela cidade. Então,
Iniciativas de inovação em órgãos públicos começam a surgir, e elas podem ser um caminho para a transformação. Junto com isso, outro caminho é rede. O governo funciona muito como sistema, de cima para baixo, um órgão central que manda ordens, outros que obedecem, quando obedecem, mandando informação quando mandam. Talvez o jeito de funcionar no século XXI seja cada vez mais em rede. Pessoas que encontram coisas comuns, comunicam entre si e constroem coisas em conjunto de um jeito mais descentralizado e mais eficiente. Isso implica juntar pessoas. Já existe uma rede de inovação no setor público, Rede NovaGov, momento merchan, redenovagov.blogspot.com.br, se quiserem, não é imprescindível, mas é possível já o cidadão, empresa, academia, terceiro setor, quem for, ou mesmo governos estaduais, municipais, se juntarem a essa rede e começarem a trocar informação. Fica o convite, é um jeito da gente continuar essa conversa. E de valores, a gente não pode esquecer que essa inovação tem que ser centrada no cidadão, com foco no ser humano, pensando nas necessidades das pessoas. Ela pode, tanto quanto possível, partir de insights comportamentais, do que está acontecendo, de como as pessoas se comportam de verdade, para ver o que funciona e o que não funciona. Tentar resolver problemas, e aí buscar soluções, e não o contrário. O que não falta no governo é a solução procurando um problema. As pessoas têm a ferramenta mágica e estão esperando onde colocar. Passa muito por cocriação, por começar a dialogar com a sociedade junto, entender o problema, chamar a pessoa que sofre disso para contar e desenhar o processo. Explorar com tecnologia e metodologia, com novos métodos, com uso inteligente de regulação, uso inteligente de tecnologia, tem muita coisa que dá para fazer por aí. Disseminar e ajudar a comunicar o que está acontecendo, seja por eventos como esse, concursos de inovação, plataformas de comunicação daquilo que funcionou, como a Juntos, e por aí vai. E, sempre que possível, a gente começar a usar ferramentas de teste e prototipagem mais rápida. Tem uma citação que eu gosto muito, do Beckett, que diz, try, fail, try again, fail better. O desafio, eu acho, nessa novos tempos, é de errar cada vez mais rápido, errar cada vez mais barato e ganhar escala quando tiver certo. Tentar fazer as coisas antes, como governo, ver se funciona, prototipar, ver ali, discutir com as pessoas, pivotar se for o caso e ganhar escala depois, ao invés de implementar um programa, 5 anos depois, gastar 3 milhões para avaliar e descobrir que não serviu para nada. Então, quanto antes a gente conseguir, e acho que vocês que estão lidando com tecnologia e têm esse mindset, conseguem ajudar o governo a fazer isso, quanto mais a gente conseguir trazer pessoas com essa visão para discutir com o governo, ajudar a desenhar dessa forma, mais a sociedade ganha. Isso passa também por desenvolvimento ágil, rápido, incremental, com feedback, que o processo de construção seja cada vez mais interativo. Por fim, eu acho que a gente tem aí o essencial dessa história, é gente. Burocrata é o kernel, mas é gente. Sim, a gente está tentando transformar, não é fácil, e para isso precisa formar, precisa capacitar, precisa motivar, precisa dizer que pode, precisa dar habilidade, dar potencialidade. Eu acho que essa é a principal mensagem de como hackear a burocracia, transformando as pessoas para que transformem o país. Eu acho que era isso que eu tinha para começar a dizer. Fica o convite, espero que vocês não tenham se perdido nesse passeio e espero que tenha sido útil para vocês também. Obrigado. Thank you, obrigado, Guilherme. So I'm gonna hack the bureaucracy and hack the conference right now. I'd like to invite Alexis Wichalski to come back to the stage and Guilherme Almeida to come back to the stage and just have some chat. And I didn't know he was coming, but Pablo Cerdeira from the Center of Technology and Society is here. So I'm gonna invite him to moderate the conversation and we can have like a good chat and everyone can participate and you can ask lots of questions, please, because we all love that. In any language. If you would like to speak in Portuguese, okay too, or English, or French, Spanish, we have translators here, any language, yeah. Alexis speaks Mandarin, so. Yeah. Oh, sorry. For real. It's okay. There is two. Bom dia, tudo bom? Então, como é que tá? Obrigado pelo convite para hackear aqui. Bom, o que eu faço moderando aqui duas figuras dessas
Como é que eu começo isso, Guigo? Fui chamado agora. Haja sem moderação. Tá bom, então vamos lá. Guigo, você estava falando da questão do... Vou começar pelo Guigo, depois a gente passa pro... Yeah, I'm going to start with Guigo and with Guilherme. I'm sorry. No, it's okay. Guilherme and then the... I can go instant translating while you go. No, don't worry. Guigo, me fale... você está falando sobre a questão, terminando a questão do falhar rápido, falhar de novo. E o mundo tem mudado muito rapidamente e vai mudar mais rapidamente ainda nos próximos anos. A gente está vendo uma série de mudanças aí em carros autônomos, a sociedade precisa aprender a viver com isso, pessoas atuando, gerando impacto remotamente num determinado espaço. E o governo não tem mudado. Tem tentado mudar, mas a burocracia ainda é a burocracia do século XVIII, que a gente tem aqui. Qual é o momento de ruptura? Até quando esse modelo de burocracia aguenta com patches? E quando a gente precisa refazer from the scratch? Vamos lá, boa pergunta, para a qual, como nas boas perguntas, não existe uma resposta ou a resposta, muito menos certa ou errada. Primeiro, eu acho que a gente está vivendo isso. Nosso momento social, nosso momento político, nosso momento jurídico é um momento de as coisas talvez estejam incomodando. Tá? O sistema, o lock-in, que algumas empresas de informática fazem, de fazer com que o sistema operacional funcione, mas seu hardware para de funcionar, a gente está vivendo um pouco isso. Parece que o software da sociedade está evoluído e vai mudando, e o nosso hardware de burocracia não está acompanhando. Já movimentos sociais, já teorizando politicamente, embora não estejamos no botequim, movimentos sociais já têm começado a fazer isso. Grandes rupturas da sociedade, os grandes conflitos que a gente tem, de certa forma, mostram isso. Eu acho que o governo tem um desafio muito grande, permanecer relevante, permanecer como uma estrutura que tem, mais do que o monopólio da força, originalmente desenhado como forma de construção de Estado, também um papel de dar coesão social, organicidade e atender às demandas da população de um jeito efetivo. O grande desafio para o governo é conseguir permanecer relevante e funcionar. Vai acontecer por patch, por ruptura, etc? Boa pergunta. A gente começa a ver movimentos nesse sentido. Por exemplo, uma lógica de desestatização já é uma resposta, olha, o governo talvez não esteja fazendo bem isso, talvez não precise fazer. Uma lógica de redesenho de serviços é muito isso. Vamos manter relevante e continuar fazendo. Eu ainda acredito na importância do Estado, mas a pergunta que eu devolveria é, não sei até quando. Uma coisa que a gente costuma discutir, e ali nosso papel como laboratório também é pensar em novas tendências, até quando o Estado é relevante como estrutura social. Isso é uma questão, talvez, para o século 22, mas acho que grande parte do desafio do século XXI, se a exponencialidade não nos tragar todos num grande buraco negro, é de entender como a sociedade se organiza. Que a questão de fundo do Estado é ajudar a sociedade a se organizar de um jeito que seja para o bem comum e para o bem de todos. Talvez surjam novos sistemas autônomos que permitam isso e o Estado vira obsoleto. Começar a cogitar essas coisas é ajudar o Estado a entender sua significância e sua necessidade de se transformar conforme for. Ok, obrigado. So Guigo was telling us that the government is going to face a problem that probably is losing its support in terms of society if it does not change in a way to support the new technologies, the new inventions we're going to face in the following years. So I'd like to ask an amazing presentation about the importance of communication among governments and the citizens. It's very, very important, and I believe it has a very tight relation with the thing Guigo was talking a little bit. How, without this communication and without adapting to this new realm, do you think the government will be able to continue to have this social support from our society? I'm saying,
we have this problem in terms of communication, how to be clear in this relation with the citizens, but there is a problem besides that, that is not only the communication, but how the government is built and for how long this model will be enough to have a government that it's at least a little bit democratic. No, it's a really great point, and I agree with everything Guilherme said because I got to hear a little bit from my translator here. Thank you so much. You're right, it's not just a communication problem. That's one piece of it, is to make sure that people understand how government is really making the effort to keep up. And one of the ways that I like to think about it is technology is deploying at such a fast pace. It's almost like a marathon, and there's the sprinters in the front who are moving at lightning speed. And government is kind of like that old lady in the back. And she's not going to be any faster at any point in time. Government's always going to be in the back of the race. But the point is to make sure that government is still in the race, that it doesn't fall so far behind that they're just sitting on the sidelines. So they do need to step up. They need to implement changes faster and communicate that to the public. And the question is how? You know, when people have interactions with governments, with bureaucrats, and they say, okay, I go to this website to maybe renew my driver's license, and the system crashes, and you know, they have very real frustrations, and that's not a communication problem, that's a services problem. Mm-hmm. So they do have to upgrade the services, and they do have to make sure that they're not, as I said, falling out of the race completely. But one of the challenges is from the foundations of government itself. To use a different metaphor, you can kind of think of government as like an old farmhouse. It was built a very, very long time ago for a specific purpose. But now we're asking to put it on wheels and make it go fast. And it was never really designed to do that. But we can't just tear it down and start over, because it still has to, on a daily basis, provide services to citizens, keep the country safe, keep children in school. So we're trying to figure out how to kind of take this construction off of its foundation and put it on a rail so it can keep up with the times. And it's a delicate and messy and complicated challenge. So this is one of the reasons why I saw, just from Guilherme's slides, all of the hackathons and different kinds of collaborations with civil society and the tech sector. And there has to be more of those. One of the things that we're seeing more and more in the United States with government is public-private partnerships. One of the great challenges with reforming anything in government is procurement. How do you get something in the budget cycle that's not out of date by the time it gets purchased 2 years later? So with public-private partnerships, private sector gets to shoulder some of the burden, take on a little bit of that risk so that the government officials can experiment a little bit, try to keep up, try out new programs and pilots, but they're not going to risk having an interruption of services or losing the confidence of the public. So I think there's going to be more and more of those kinds of partnerships moving forward. Obrigado, thank you. Diego, aproveitando esse link, a gente tem visto uma mudança muito grande no modelo de surgimento de inovações na sociedade, que antigamente estavam mais restritos a grandes centros de pesquisas, empresas, academia, com capacidade de gerar inovação a partir de um grande background de desenvolvimento, de pesquisa. E hoje em dia a gente tem visto, muitas vezes, ferramentas surgidas no quintal de casa, se tornando muito relevantes para o mundo. A gente pode citar o Google, a gente pode citar, enfim, o Waze, pode citar o Uber, pode citar uma série de aplicativos, isso para ficar restrito ao mundo dos computadores, fora as organizações mais dinâmicas que a gente tem na sociedade, né? O grupo de WhatsApp para ser o novo modelo democrático do Brasil, que você citou como meme. Como o Estado, na sua visão, que está dentro do Estado, o que a gente pode efetivamente fazer dentro do Estado para, ao invés de ser um agente que atrapalhe esse desenvolvimento, como na maioria das vezes tem sido, porque a gente precisa vencer barreiras burocráticas, os inovadores, né? A abertura da empresa, toda contador e etc.
para deixar de ser um agente que atrapalhe o desenvolvimento para ser um agente que estimule esse desenvolvimento na nossa sociedade. Hackathons, você já disse, são iniciativas, mas talvez... Como você vê fechar um modelo, na sua ideia, que poderia fechar esse ciclo para o governo ser um ator indutor do desenvolvimento? Vamos lá. Várias coisas, tentar dar um círculo completo, vamos ver se a gente volta melhor para o lugar de partida. Primeiro, lá na ENAP, a gente tem eu dirijo 3 áreas. Uma área de inovação, uma área de gestão de conhecimento e uma área de articulação institucional de parcerias de conexões. Eu digo que temos 3 missões. A área de inovação tem o objetivo de derrubar paredes. A área de articulação tem o objetivo de construir pontes. E a área de informação tem o objetivo de cuidar do nosso jardim, da nossa colheita e garantir que a gente tenha informação e alimento e insumo para tocar as atividades. Então, a primeira coisa que eu diria, eu acho que existe um papel muito grande, muito importante, em conectar e em derrubar muros. Eu volto para a ideia da tecla do governo aberto e da participação como ferramenta, porque o cenário que você coloca como ponto zero é um cenário de barreira de acesso. A tecnologia trouxe uma lógica exponencial que permitiu que mais pessoas tivessem menos barreiras de acesso. Ou seja, você consegue, do quintal da sua casa, da sua garagem, criar uma startup? É porque não existem tantas barreiras para você fazer isso, o sistema é aberto e você consegue, a partir de código, ser competitivo. Eu acho que, para o governo, ainda existem várias barreiras de acesso. O ponto zero do governo, de dentro para fora, é tirar algumas dessas barreiras de acesso. Remover barreiras de acesso para a relação com o governo. E aí, um ponto 2 do governo como um todo, já tentando fazer para o outro lado, é que talvez um dos papéis de modernização, simplificação, etc., seja remover barreiras de acesso como um todo. Existe no governo federal agora um Conselho Nacional de Desburocratização, que não por acaso o mundo gira em ciclos, a cada 15 ou 20 anos, ou 30, volta à lógica de desburocratização, porque é um jogo de forças, de fato. Eu apontei ali agora há pouco, na definição pejorativa de burocracia, que a burocracia vai tender a ser autocentrada e vai tender a se retroalimentar e se preservar. Conseguir quebrar essas barreiras e fazer com que o trabalho do governo seja para facilitar a vida da sociedade, é algo que existirá e acontecerá com uma eterna cobrança. Mas acontecendo, aí eu acho que a gente começa a ter uma solução. Porque se o governo começar a retirar as barreiras de acesso da sociedade para o governo e parar de criar barreiras de acesso de gestão, óbvio que assim, regulação é necessário, evitar monopólios, garantir saúde pública, etc. Mas fazer com que o sistema seja inteligente e não excludente é o primeiro passo e essencial que o governo deve fazer. Okay, so we should break the barriers the governments are creating to remove the barriers that are not allowing our society to develop the projects to improve our government or even to improve our society. And how about your opinion in this aspect? So I think that one of the challenges is the way that we train our government officials in the first place. We expect our government officials to be experts in policy, either in some sort of specific policy area or just in policymaking in general. Public administration education doesn't include things like design thinking generally. Yeah. This is a very new process. Yeah. And so one of the challenges that I find working in government myself is not that people are opposed to innovation in general, but there's not the mindset that expects it to be part of the daily process. So for instance, we had a collaboration with 4 different agencies in the city of New York where we were working on a project together. And everyone had their own particular goals for this collaboration. And there was a lot of fighting. And then we all had our own restrictions too. There were regulations from one agency to the next that meant that what we could do, maybe another agency couldn't do. So we were trying to find common ground. And so I said, well, let's do some affinity mapping. Let's just get together in a room with a bunch of sticky notes, and we'll all kind of throw our ideas up there and see where the areas of commonality were. And nobody knew what I was talking about.
Nobody had even heard of the concept. And there was a lot of even young people, recent graduates in the room. And so I said, okay, let's just try it and see how it goes. And there was a tremendous amount of suspicion, me showing up with all these Sharpies and sticky notes. But we did the exercise, and afterwards we found that sort of Venn diagram of area that we could all agree on, number one, and number two, that met all of our regulatory needs. And it was just a change in experience that people had been used to. So I think that we need to make sure that when we educate future government officials and future policymakers, we have to include that kind of skill set, because it's not something that people are trained in. Okay, thank you. So I would like to open for questions from the audience. Tem microphone. So while the mic is going there, just so you, Guilherme, believes that we should remove the barriers, and you think that we should provide better education for society to understand how the government and could use these innovations in a better way, but not in terms of technology only, but in terms of mindset of the society that is growing. And one of the other follow-up points to that is I remember once a technologist telling me that obstacles drive innovation. When you have a problem, it forces you to find a creative solution around it. So I do think there are a lot of barriers that need to be broken down, but I also think that with a new mindset, for sure, innovative ways to get around them. For sure, thank you. Pode ser duas. Okay, my name is Angela Pimenta. I'm a journalist and also a Columbia J School alumna. And my question is for both of you. If you had to plan a MOOC to educate government, what would be your tripod, the priorities? Because it's amazing in Brazil, I think we have like 10 or 11 million federal employments. And what would be, from scratch, what would you start? Challenging. Hi, my name is Edson Kondo. I'm from Getúlio Vargas Foundation, and thank you very much for the wonderful lecture. I wanted to ask you, Alexis, about how do you see when your own president is hacking the government right now. And we see something very interesting, which is the government, which is being very resilient to a series of attacks by the president. And I wanted to see how do you see what makes the US government so resilient, and what I see as a successful example of a very well-organized bureaucracy. Thank you very much. Do you mind if I take that second question first? So I wanted to address your question first because it evokes a very emotional and intense response for me. And so I need to dispel that very quickly. I think there's two kinds of hacking that we're talking about here. One is finding innovative and creative solutions, and the other one is taking an axe to something that is functional and trying to chop it down. And I look at what the president is doing as the latter of the two. I do think that he is trying to dismantle government, but I don't think that it's necessarily for creative or innovative purposes. I think it is for political and economic purposes that serve himself and his interests, not the people of the United States. So I think that what we've seen, though, in response, and this is what makes me hopeful, and besides my natural optimism, is that civil society in the United States has become incredibly energized after the election. We're seeing people subscribe to newspapers and magazines at rates they haven't done in decades. We're seeing people show up at town hall meetings, to protests, getting engaged with their local politics in ways that they haven't before, donating to nonprofit organizations who are like the ACLU and other organizations in record numbers. So I think that we've seen a lot of positive response as a side effect of this hacking, this negative hacking, this chopping, I should say. But it's a surreal experience to watch your own government dismantle itself from the inside.
I left the federal government and now work at city government, and one of the things we're also seeing is that cities are stepping up and states are stepping up to take on the role that the federal government used to play. One example is that when Trump left the Paris Accords, a number of US cities and states contacted the United Nations and said, we want to directly sign on to be parties to the accord. And the United Nations said, we've never had sub-state entities as a part of an international treaty before, but let's figure it out. Let's see what we can do. So I think that there's some positive signs that civil society is still robust and strong, and the city and state is stepping in where the federal government is stepping back. Ok, I can take the first one. Bom, eu acho que a gente tem alguns desafios. O primeiro desafio é de não jogar fora a criança com a água do banho. Eu acho que existe muita coisa nova que precisa chegar, mas não pode substituir tudo que a gente existe. O que a gente tem de discussão, de acúmulo sobre forma de elaboração, monitoramento, avaliação de políticas públicas é essencial e continua sendo. Mas o que eu colocaria a mais nesse pacote, que eu acho que tem faltado? Primeiro, um pacote mais forte voltado para a atitude, para o papel do servidor público. Conseguir mudar aquela mentalidade da burocracia travada e autocentrada é resgatar o papel do servidor como alguém que está ali para servir o cidadão. E que pode fazer isso, empoderado para isso. É muito comum, até pela lógica burocrática, alguém no serviço público ficar esperando uma ordem, ao invés de tomar uma ação e uma iniciativa. Conseguir gerar, obviamente, não de uma forma voluntarista, mas conseguir gerar de uma forma ordenada e coordenada. O servidor público como um agente de transformação, e isso passa por liderança, passa por empoderamento, passa por outras coisas, acho que é um dos pés do tripé. O segundo, eu acho, é um F5. A gente precisa atualizar em conhecimentos sobre as transformações, sobre as potencialidades, mas também em ferramentas. Eu acho que a gente tem um potencial tão grande de saber, de transformar a partir daquilo que a gente não sabe como usar ainda, que trazer essas ferramentas para o servidor público pode ser transformador. E um terceiro, eu colocaria muito mais metodológico do que de conteúdo. Eu acho que é importante que a gente comece a cada vez mais desligar de uma lógica voltada para obter um diploma e um certificado para uma lógica de coisas acionáveis, transformáveis. Por exemplo, um exemplo que eu acho fantástico, um dos temas que eu falei aqui foram processos. O jeito normal de se dar curso de processos é ensinar BPMN, é ensinar anotação de modelagem de processos para as pessoas. A pessoa sai lá, nossa, bola faz isso, quadrado faz isso, triângulo faz aquilo. O processo de educação deve ser, eu tenho um problema. Como eu uso essa ferramenta para entender e transformar o meu problema? Conseguir fazer com que o processo de aprendizado seja orientado a objeto, seja orientado à transformação, seja orientado a projeto de verdade, e não ser só mais um acúmulo de conhecimento numa série de slides, num MOOC para gerar um certificado eletrônico no final para 5.000 pessoas, é essencial. Como fazer isso de uma forma customizada e em escala ao mesmo tempo? Passa a ser um dos desafios, e a gente começa a ter jeitos possíveis, tutoria, inteligência artificial, feedback, mas eu acho que eu passaria por esses 3 elementos de uma primeira conversa. Mas é uma conversa longa, e se quiser a gente pode continuar depois, porque não faltam ideias. Essas são as mais bem acabadas. Em cima. Bom dia, prazer, sou Marcondes, da Infomed. Também sou da área jurídica e da área hospitalar. Como você vê a possibilidade dos apps colocar o indivíduo ligado diretamente ao governo, não como uma sociedade organizada, mas ele poder estar ligado diretamente ao governo, dando a sua opinião e o seu favorecimento, né, a tecnologia fazer essa ponte, quebrando as burocracias que hoje existem? Posso só complementar? Eu acho que a pergunta super pertinente é no sentido de a gente está mudando o modelo de representatividade democrática, a gente está passando para um modelo mais direto. Acho que é essa a questão. Eu colocaria em 3 níveis. Eu vou puxar outra referência bibliográfica que eu acho bem legal, que é Beth Novak, que é o professor da NYU, que escreveu Wiki Government. Eu acho que a gente tem uma camada aí,
e aí a área de saúde tem muito a ver com isso, que é uma camada de serviço. Então, primeiro essa comunicação do Estado com o cidadão no âmbito de uma prestação de serviço, ela tem que ser cada vez mais funcional e mais seamless. Num cenário ideal, hipotético de futuro, em princípio, se você precisa colocar o seu filho na escola, você não deveria ter que procurar no Estado, no município ou na União onde tem a escola, mas um aplicativo só deveria dialogar com todos e trazer para você a resposta de qual é a melhor escola para você. Primeiro é esse, começar a fazer com que serviço seja cada vez mais parecido com o jeito que a gente tem em prestação de serviços. A sociedade passou a demandar essa qualidade e o governo está atendendo. Agora, entrando em participação. Eu gosto muito de uma distinção, que eu mencionei no começo, da Beth Novak, que ela separa em participação para colaboração e para deliberação. Existem momentos em que o feedback da sociedade é para ajudar a refinar um processo. Trazer insight, ajudar a definir o melhor caminho, encontrar aquilo que o governo não tinha visto e, para isso, fazer com que o governo enxergue melhor, construir junto. Tem momento em que o papel da participação é um papel de escolha, de deliberação. É isso ou aquilo. O orçamento vai para lá ou vai para cá. Tal pessoa ou tal pessoa preside. Eu faço essa distinção, eu acho ela importante, porque ferramentas diferentes vão servir a propósitos diferentes e atender finalidades diferentes. Então, nesse contexto, eu acho que sim, cabe começar o governo a ter canais de prestação de serviços seamless, de conseguir ouvir as pessoas de um jeito adequado para melhorar o que faz, dando retorno, obviamente, e também a tomar decisões em conjunto. Só não acho que elas são a mesma coisa. Sob o risco da gente gerar uma coisa que eu chamaria de big brotherização da política. Se o joinha, o curto ou o descurto, virar a ferramenta de decisão social, porque isso está sujeito ainda a capturas, vieses, priorizações, etc., que não necessariamente são as mais democráticas. Então, a gente tem um desafio de fazer com que o serviço melhore, colaboração amplifique e deliberação seja legítima, ainda que por tecnologia. Eu acho que tem um desafio de construir... As três são imprescindíveis, cada uma com seus cuidados. Pô, Gui, é no Ayuwa que não, cara. Pode. A gente respeita os vizinhos. Eles têm um pouco a ensinar. Vamos pegar duas agora? Just let me ask Alex's opinion about this subject. Do you think we should use this kind of more straightforward opinions from our citizens to take governmental decisions? Do you think it's a good way to develop this new government method, something like that? So I think that, government definitely has expertise. There's no doubt that it takes a while to understand how to get anything done in government. There's one of the things, in terms of education of future policymakers, in addition to learning about design thinking and innovation, I think there also needs to be some sort of education about project management. Just how do you manage a project with multiple stakeholders and multiple constraints? And it's something that many of us learn on the job by butting our head up against the wall and tearing our hair out and failing, numbered again and again and again. So I think that would change a little bit the outcome of the services. But once people develop those skills, then that expertise is really useful. And I don't think we should, as Guillermo said, throw the baby out with the bathwater. We need to make sure we keep what's good. But I do think that there's an opportunity for governments to understand better what the populace is looking for. And there's a few ways to do this. One is we have these great social media tools now. It's not necessarily that you can create complex arguments on a 140-character tweet. But if you just take Twitter as a communication tool for listening instead of for messaging, then you can kind of get a sense of what people are concerned about over an aggregate number of posts. And that's one way to kind of gauge public opinion and public desires. The second is, before you institute a policy, to go on literally a listening tour. So say you're going to enact a new program in December, spend a few months going to places where people will be affected by that policy and just listen. And it does two things. One, people feel acknowledged and heard,
sometimes that's all it takes. It doesn't mean that people expect that their complaints are going to necessarily be resolved, but they want to feel heard. They want to know that their pain is being understood and recognized. And second, the people in government will actually get a better sense of what the people need, not just what the top-down leadership thinks the people need. So I think using both these old school methods, like sitting in a room and listening, and the new school ones, such as using social media, can combine to come up with a pretty good sense of the opinion of the public. Okay, thank you. 2 more questions. Hi, Alexis. Sorry. Okay, hi, Alexis. My name is Rafael. I'm from the Center of Technology and Society at the FGV Law Department. I have a question based on the fact that here in Brazil, Guilherme mentioned the concept of data silos, which is really applicable when we realize that here in Brazil, the degree of data sharing between governmental agencies is very low. And specifically inside the same governmental structure, let's say a state government or a city hall, it's really difficult for one secretary to get data from the other secretary and so on, which makes it really hard for broader data-driven analysis, etc. And how has the US managed this problem, and how can we think about a new legal frameworks that enable this sort of fast-track sharing of data? I know that the federal government has recently enacted a decree that drastically reduces the volume of bureaucracy for one ministry exchanging data with the other. But at the state and municipal level, this is a huge problem. And we have several examples here. For instance, there is data from the one specific police, Polícia Civil, investigative police, that could be used by the military police. And there's data, there's all kinds of data that should be shared, but it's really hard to share them. So how has the subnational American units dealt with this problem? So it's a great question, and it's something that the US hasn't solved yet either. I don't know any country that's completely solved it, but there's definitely, this is one of the areas where technology is the tool that you want. Both technology and a little bit of personal relationships. So the technology is, if you can create a platform that everybody can upload their data to, then you don't have to have a relationship with some person at that agency and you trade data like their secrets or something. Everybody is mandated to put their data on a certain platform behind a firewall so it's not available to the public, then people can access it as they need to. There's a lot of data sharing in the US that's happened this way, and in fact, it's one of the reasons that WikiLeaks was possible, was because all of the intelligence agencies were sharing their data in a unified platform, so that way an army officer was able to access diplomatic information, because that's the extent of the data sharing. So in some ways, WikiLeaks was really damaging for data sharing. People got scared of it. But the second thing is, every government agency has 1 or 2 people who are sort of really good people person. We have policymakers, we have number crunchers, but there's also some people in government agencies who just have they seem to know everybody, they're connectors, they are always introducing people to each other, and these are the ones that will help facilitate these data sharing practices, because I think that they need to evangelize inside their own agency about what they could gain from data sharing. And part of it is just convincing people that it's not scary, number one, that they're not going to lose control over their data, and number 2, to show them the benefits of what there is to be gained. So this is a communications issue internally, where you need to have, we call them, actually my old boss used to call them bureaucracy ninjas. There's somebody who just knows who to talk to and how to talk to them to make it all happen. So I think that you need a combination of technology and a little bit of personal charm and persuasion. Guilherme, você quer complementar essa questão? Eu quero, mas eu ouço mais para a gente abrir. Bom dia. O que eu percebo é uma aceleração nos últimos anos na busca de informações, tratamento de dados, uma inovação na busca de dados, mas eu percebo que isso tem sido muito restrito no aspecto de não conseguir atingir a sociedade na transformação dos serviços públicos, porque eu observo 2 problemas. Um é educacional, que as pessoas têm dificuldade para acessar os serviços públicos, e outro é essas mesmas pessoas dificuldades com a tecnologia.
E aí, como nós vamos conseguir atingir, como que o governo enxerga isso, atingir aquela sociedade, a sociedade que mais precisa dos serviços públicos? Porque aí já são outros problemas, não só de tecnologia. Pega mais uma questão? Pega mais uma ali para a gente só. Hello, good morning. My name is André. I'm from ENIDAC, Núcleo de Democracia e Ação Coletiva. My question is, are we facing new thresholds in governance? And is the state behind in coping with the social environment, and on the other hand, and corporate regulations? And is the government landscape pattern changing? Because, I mean, we have to talk about governance. We have to talk about distribution of power. We have to talk about empowering the base and changing decision-making processes and making it faster, resilient, and I haven't heard anything about it. So I would be delighted if you could mention a little bit about that. No, you're absolutely right. The decision-making processes in government have to evolve with the processes that are changing as well. All the processes that are changing. With greater collaboration, there's a catch, which is that some people, the more people that you have involved in a decision, the harder it can be to come to consensus. Somebody still, at the end of the day, has to be the one to sign off and to say, I'm taking responsibility for this project. And one of the, I think, areas that we haven't yet figured out how to manage is how do we increase collaboration with having many voices involved in the process, but still ensure that there's ownership and responsibility taken for the final decision, the ultimate decision. Now, and this is where I said it's important to just make sure you get your bosses smart fast, because ultimately they're the ones that are going to have to put their name on the line, and they're going to be the ones that are going to get in trouble if it fails. So the entire team needs to be part of the process. Hopefully and ideally, a boss would listen to everybody's input and then collaborate with the team in coming to some sort of conclusion, but feel confident that they have the information that they need to say, yes, I think this is the right decision to make, and I'm going to sign off on it. And you're right, the process of governance is changing. It's no longer that people are in a very strict hierarchy. Hopefully, we're moving away from that, where there's a more collaborative, flat kind of thinking. But we can't have a total collaboration. No, somebody needs to take responsibility for it at the end of the day. Bom, vou tentar falar das três. Bom, primeiro, ou por último, eu acho que a gente tem um desafio de governança que não é pequeno mesmo, e eu acho que isso transborda para as demais. Primeiro, eu acho que o governo ainda funciona muito como uma estrutura hierárquica centralizada. Talvez isso ainda seja necessário para a decisão final, mas o processo de construção, ele poderia ser mais aberto, mais rápido e mais horizontal. Então, um desenho de modelo possível é o seguinte, hoje, uma área de governo vai comunicar com a outra, a pessoa manda para o chefe, que manda para o chefe, que manda para o chefe, que manda para o secretário, ou para o ministro, que manda para outro ministro, que manda para tal. O processo de comunicação, ele tem tantos nós, esses nós são tão pouco automáticos, que o diálogo ele não flui. Então, conseguir fazer com que o diálogo flua para depois tomar decisão, pode ser um jeito mais objetivo de pensar governança e de pensar solução e de lidar com um pouco mais de agilidade para isso. E eu acho que isso vale também para a questão de dados. Eu acho que o compartilhamento de dados talvez passe um pouco por essa demanda. A história de compartilhamento de dados no Brasil, dados públicos, ela é bem interessante e ela já tem algum histórico, mas uma coisa que eu acho muito simbólica é que em 2009, a gente já tinha um decreto, 6932, que dizia o seguinte: se o governo tem a informação sobre o cidadão, ele não pode cobrar do cidadão. Ele tem que buscar nele mesmo. Isso nunca conseguiu se implementar de fato, porque o governo não consegue conversar consigo mesmo para saber onde está essa informação. E precisou ter um outro decreto dizendo, por favor, troque seus dados entre si, e eu estou mandando, sou presidente, para que isso começasse a acontecer.
Não bastou o primeiro comando, porque a tendência, a inércia, o não compartilhamento, o silo, ela existe sempre. Então, vai ser de novo aquele desafio para lá e para cá. Voltando para o serviço público, eu acho que a gente tem um trabalho tanto de back-office como de front-end, que a gente tem que também atuar na ponta, na interface com o cidadão. E eu acho que o melhor caminho para isso é interação com o cidadão, interação com o usuário, entender de verdade o problema. Uma coisa que o governo faz muito, e por fazer muito faz muito mal, é tomar decisões sem entender perfeitamente o problema e a granularidade disso, sem ter a perspectiva do cidadão. É muito comum 4 ou 5 pessoas que estão no mesmo gabinete, na mesma sala, tomarem decisões que vão impactar a vida dos outros, sem ouvir esses outros. Então, eu acho que tem não que seja a solução, mas que é um primeiro passo para a solução, é começar a ouvir de verdade quais os problemas que o cidadão tem, o que está ali na ponta, o que está acontecendo, com pesquisa etnográfica, entrevista em profundidade, indo para campo, entendendo, ficando na fila de uma forma empática e sentindo o quanto tempo aquela pessoa fica sofrendo ali naquela cadeira, esperando o atendimento, tentar colocar essa visão do cidadão, a empatia no processo de construção, é o primeiro passo para a mudança. Tem muita coisa depois necessária, mas precisa começar por aí. A gente vai ter mais 2 perguntas, a gente tem tempo para mais 2 perguntas. Aqui, vamos lá. I'm going to say it in English so that you can also respond. My name is Caio. I was a public servant myself until last month. And everything that you both mentioned resonates a lot with the kind of attitude and projects I was involved during 7 years in the government. And something that I would like to share is like this idea of having different sorts of capabilities inside the government, and how public servants are sometimes not are too resistant to change. And from a perspective of someone who is all the time trying to come up with some different idea, and also push forward this through the implementation phase and this kind of things. I think that when people stay too long in governments, it tends to lower the level of openness. And I would just like to see your perspective on that, because I think people need space. And these spaces, they are sometimes innovation labs where people can experiment and feel that they have room to do stuff. But sometimes it's time, right? So it's space to go out, do some other stuff, and then come back and do different projects. So what kind of, how do you deal with this issue that I'm telling? That's a great question. And sorry, Alexis, can we just take 2 more questions, and then we're going to have to be over because our time is running out, so we have one here. Bom dia, eu sou Cláudia Moraes, do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Bom, passou 1000 coisas aqui, Guilherme, da sua apresentação. Fiquei pensando, sou policial militar, fiquei pensando na minha instituição, que é uma polícia grande, né, do estado do Rio de Janeiro, com mais de 60 mil pessoas entre ativos e inativos, e que ainda é uma polícia de papel. É uma polícia ainda do processo de papel, onde você vai fazer um processo de transferência de inatividade de um servidor, e isso leva muito tempo, e várias situações que a gente não consegue justamente por conta dessa questão da gente não ter uma parte de TI bem desenvolvida. E aí, a questão que eu coloco é o seguinte, dada essa desigualdade que a gente tem em termos de acesso, em termos de acesso à tecnologia mesmo, a gente tem realidades muito distintas no estado do Rio de Janeiro, onde tem lugares onde você não tem acesso à internet, onde você tem batalhões onde você não tem um computador, onde às vezes o próprio servidor leva o seu próprio instrumento, o seu próprio computador, o seu 3G para trabalhar, e como é que a gente consegue implementar isso, como é que a gente consegue sensibilizar os governos em relação a isso. Por quê? Porque hoje, se a gente fala em segurança pública, hoje em investimento, todo mundo quer investir em viatura, em arma, sem pensar que talvez, se a gente investisse mais em tecnologia, talvez
a gente conseguisse otimizar, ter menos pessoas trabalhando na administração e colocando mais pessoas na rua. Então, assim, essa eu acho que é uma questão. E um outro ponto que eu queria colocar também é em relação à questão da participação. Eu trabalho também com participação social e, assim, uma coisa que me preocupa muito é quando a gente fala em mecanismos de pressão, em democracia direta, e como é que fica o olhar das minorias? Porque esse é um desafio muito grande, porque eu acho que o exemplo que a gente tem do plebiscito, do desarmamento, eu acho que né, o referendo, eu acho que é uma boa perspectiva de quando a gente vai consultar a maioria, e às vezes a gente vê isso, alguns discursos que são excludentes em relação às minorias, a questão LGBT, transexual e tantas outras coisas. Como é que a gente consegue mediar isso? Como é que a gente consegue incluir essa participação, ouvir essa maioria, mas não perder essas minorias, porque acabam sendo, nas grandes democracias, às vezes acabam sendo massacradas. Mais uma só, e aproveitando, vamos pegar de uma mulher, porque teve pouco. Como é que é? Pegar? Ah, vamos lá, uma última aqui. Oi, Alex. Obrigada por sua fala, foi tão inspiradora. Tem muito a ver com a nossa rotina no Laboratório de Inovação Genova. Obrigada por enxergar além da tecnologia e trazer a discussão para a gente, para as pessoas. No nosso trabalho, uma das fases é ter empatia com o cidadão, é com entender, isso não é ter simpatia, entender suas necessidades, mas também ter empatia com o servidor. E o servidor, muitas vezes, está letárgico ou está inerte, porque ele foi acostumado nesse modelo mental. Então, tem um quê de empoderar, tem um quê de dizer, sim, nós podemos. E trazer o grupo à colaboração, mesmo com estruturas fortes de hierarquia. Então, esse empoderar, obrigado, foi muito inspirador, espero que tenham gravado, porque que a gente vai conversar com todos que estão envolvidos nesse trabalho. Pergunta, apenas um ponto só fala, comunicação a gente costuma achar em governo, ainda é muito achado, que é uma fase final do projeto, e é uma fase do departamento de marketing. Então, como a gente inspira dizer que comunicação é uma competência a ser desenvolvida por todo mundo, todo agente público, e que deve, ao longo do processo, e não é exclusividade do departamento de marketing, a gente tem que saber comunicar para ouvir e para se fazer entendido, ainda mais num mundo que é todo compartilhado. Obrigada. E obrigada pela questão de gênero. Thank you very much. So I'll address this last question first. Information is, as I said earlier, it's kind of the currency of government. You need information to inform your projects and to talk about policy, to develop policy, and as you said, to put it in its final form where you can share it with the public. Not having good communication skills in government is kind of like a carpenter not having a hammer. You can't build the house without that tool. It is the most essential tool. And there are other tools that would be useful. You need saws and screwdrivers and everything else, but communication is the #1 tool that is necessary in getting any project done. It's not just about marketing. And it's one of the things, communication and technology have two things in common in government, is that in the past, and with a lot of people still, they're regarded almost like an afterthought. Like, oh, wouldn't it be nice? Or as long as they're working fine, we're okay. I've likened it before to people seeing technology like the plumbing. You know, it's like if there's no problem with the plumbing, we don't see it, we don't think about it. And the IT people, they just fix it when it goes wrong. And that's not the case. And the same thing with communications. It's like, okay, now that the project's done, let's get someone to write a press release, and then that person is irrelevant from then on. But no, I really think it's an integral tool in the process of governance. And I don't know if you wanted to comment on that as well. Okay. And I just wanted to say one other comment about your question about how do you prevent burnout, basically. So working in government is hard, and it does wear you down. One of the things that I quoted the former CIO of the Consumer Financial Protection Bureau, who was talking about how he helps the man and elected officials run the country. He's really inspiring. He burns out every 3 years. And I know this, he's a friend of mine. So he works in government for 3 years, and then he quits. And he goes and works in the private sector. And then he comes back to government, and then after 3 years, he quits and goes and works in the private sector. Now, it's not a model for everyone, because it's a little risky, and it's a lot of change,
But I really think that governments need to think about having either ongoing sabbaticals, not sabbaticals like taking a break and going off camping in the woods, but maybe placing government officials in tech companies for 6 months at a time. It's pretty common now in the US to have innovation fellows coming from the outside and work in a government agency, but I think we need to do the same thing with government officials. We need to take them and put them back out into civil society, both to make sure that there's a connection and people understand how the two can connect together, but also to prevent this burnout, because otherwise that's where you get the bureaucrat with a bad reputation, who just says no to everything, who doesn't do their work, because they've just lost their spirit. So I think that you need to find a way to feed yourself. And this is one of the reasons I started teaching. I started to get burned out in my job, and I had two options. One is to re-inspire myself somehow, or quit. And I didn't want to quit. And I got really lucky in that there was a position available at Columbia University. They didn't have any courses on technology and government, and they said, if you can create a course on this, then you can have the job. And that re-inspired me to stay. So I think that as a government official, you have to find your own ways to keep yourself inspired, but we also, as a government community, need to find ways to institutionalize that with programs that provide ways to prevent burnout and, as I said, get re-inspired from the outside world. Eu vou tentar abordar as duas a partir de uma perspectiva comum, que é a perspectiva de patrocínio. Conseguir patrocínio. Eu acho que no dilema espaço-tempo, vamos ter espaços para inovação, mas não temos tempo para inovação, temos tempo, mas não temos espaço. Eu acho que conseguir comunicar para as chefias, ou para os patrocinadores, para a alta direção, a importância disso é essencial. Às vezes é o jeito de você comprar tempo, de comprar recursos, de conseguir acesso que vai garantir isso. E um jeito de fazer isso, que eu acho que é um dos motivos de eu ter usado tantos exemplos brasileiros aqui, é dando para as pessoas repertório para dizer, sim, funciona. Olha o que foi feito, a gente consegue, está ficando para trás, tem gente fazendo mais com menos, tem gente transformando, e a gente não está conseguindo porque a gente se especializou em apagar incêndio e carregar piano, não em escrever sinfonia e criar sistemas de prevenção de incêndio. Então, eu acho que existe um papel muito grande e muito importante na disseminação da inovação, em fazer com que a mensagem chegue de uma forma clara, a partir de exemplo, a partir de resultado, e a partir de uma visão de que, olha, talvez seja melhor mesmo eu parar e fazer isso, porque senão as coisas não vão mudar, e as coisas não estão boas. Então, acho que um papel grande é informação para buscar patrocínio de sponsorship, né? Não de dinheiro, mas patrocínio de apoio institucional, comprar a ideia. Sobre a deliberação, eu concordo 200% contigo. Se eu fosse votar, eu dava 50 likes, inflava o mercado Now on the participation, on civic participation. O desafio grande que a gente tem, eu não trouxe o artigo 3º da Constituição por acaso. Eu acho que a gente vive num país que tem regras e tem valores muito claros do que se deseja como sociedade. Eu acho que a nossa base constitucional é a diretriz para qualquer coisa que se queira fazer no Estado, em qualquer nível. E quando eu mencionei agora há pouco o risco da big brotherização da política, era exatamente essa mesma preocupação que eu tinha. Eu acho que a gente tem, como processo de governo abrir o debate, de colocar o que está em jogo e o que não está. O que é indiscutível como um valor da sociedade. O combate à discriminação, a redução da desigualdade, a busca de desenvolvimento para todos. Isso é aquela coisa. Ser intransigente, isso não tem discussão, isso é universal. Isso é imexível, para usar um jargão da política dos anos 90. E a partir daí, sim, o steering, qual o grau nessa base disso, é isso que está em discussão. Eu acho que é muito importante conseguir conseguir enquadrar esses debates nesses termos, sob o risco de virar o fórum para a pena de morte, de virar extradição de qualquer pessoa que pense diferente, ou qualquer coisa. Tentar transformar o tribunal do Facebook numa construção social de rumos para o país, a partir de valores comuns que a gente já escolheu,
é o desafio da participação no século XXI. Tamo junto. Okay, final thoughts? Do you have any final thoughts to share with us, Alexis? Yeah, the last thing I just want to say is I'm totally inspired, and I'm an optimist. I know that government is really hard. I just remember, I didn't understand Guilherme's talk mostly, but I saw the slides, and the one that said process, and it looked like this. And I saw that, and I thought, oh, that's my job. I get that. And that is, and it's hard, and it's easy to get burned out. And so conferences like this, communication with each other, partnerships with each other, this is the way that we keep inspired and that we keep moving forward. So I'm just thrilled to be here, and thank you so much for having me. Citando um músico contemporâneo, eu diria que o processo é lento. Eu acho que a gente tem um trabalho grande de fazer com que o processo seja cada vez mais rápido. Eu acho que a gente tem um desafio de... O governo sempre vai estar atrasado, é a velhinha corredora. Mas, se a gente conseguir emprestar um scooter, se a gente conseguir fazer com que ela, pelo menos, tenha um refresco, que ela consiga ter clareza de que é importante que ela continuar correndo, isso é essencial. Eu acho que a gente, para isso, precisa se conectar, para isso precisa informar, para isso precisa envolver gente, gerar liderança, capacitar e fazer funcionar. É meio mágico de Oz a história. Às vezes o papel da inovação é pouco ser o vinho do leão. A gente tem que ter energia e mecanismos que permitam que os servidores públicos se percebam transformadores. Esse é o caminho para a transformação acontecer. Tem muita mais coisa, mas é para isso que a gente consegue para continuar conversando. Obrigado. Pablo, final thoughts? Bom, eu não tenho pensamentos finais aqui, não. Eu acho que foi muito bom ver duas pessoas com experiência dentro da administração falando. Tive a sorte de ter tido uma experiência relativamente longa na administração. Também fiquei migrando entre privado e público, fazendo esse burnout, que acho que é muito enriquecedor. O Guilherme também sei que fez isso. Eu já acompanho a carreira do Guilherme há muito tempo. E ver o resultado disso, dessa carreira que eles vêm construindo, na visão que se tem dos problemas de hoje e como pensar soluções para o futuro, é muito enriquecedor. Concordo, então, com o Alexis, que não é uma questão de simplesmente tirar barreiras, é importante, mas esse processo de educação e essa carreira, essa vida muito rica dos dois, acho que aparece nesse momento. E isso é enriquecedor, é muito enriquecedor. Acho que esse é um aprendizado que eu saí daqui hoje, quanto a gente deveria valorizar esse tipo de formação para ter pessoas com mentes mais abertas. Bom, obrigado. Gente, muito obrigado. Então, a gente vai dar uma pausa para o almoço. 1h15, sharp, de volta aqui na sala de aula. Aqui vai ter um painel sobre transparência e dados abertos, um toolkit para os dados abertos, e lá em cima, na sala de aula, a gente vai ter um debate sobre o Estado e o cidadão, nós contra eles, como a tecnologia impacta nessa relação de poder. Na Classroom, acho que é no 4º andar, se não me engano. Tudo bem?